Louvado seja Deus, a paz a todos, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Tem lugar para todos aqui, né? Tem alguns lugares vazios aqui. Inclusive, se tiver alguém que se animar, pode vir sentar aqui na frente. É bom para mim, eu gosto. Viu? Eu gosto. Aqui não tem preferidos não, né? Bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Não tem ninguém que queira sentar aqui. Olha que maravilha, gente. Não tem ninguém que quer sentar na frente. Olha que benção. Mas acaba sendo ruim no mesmo tempo, né? Ninguém quer sentar aqui. Bendito seja Deus. Amados irmãos, hoje Deus vai falar com você, como sempre tem falado. Obrigado, Pedro. Como sempre tem falado. Deus tem uma palavra para você. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Fala aí por irmão aí, Deus tem uma palavra para você. Se der para acender a luz aí para eu poder ver o rostinho dos irmãos, aí fica melhor para mim aqui, né? Que chega uma certa idade que já não dá para enxergar muito longe, né? A luz é ali, onde que acende a luz ali, por favor, acende aqui. Isso, ó glória a Deus. Aí apagado uma vez, aí acaba comigo, daí fica ruim, né? Aí, ó glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Ô glória! A casa está bonita, né? A casa está bonita, poderia estar mais bonita se todos pudessem estar aqui. Mas hoje até temos a falta do nosso pastor João, que ânimo não me deixa faltar, mas é por uma causa nobre, né? Ele está indo lá para os Estados Unidos, não está fraco o homem não. Nós vamos até fazer uma oração por ele, tá? Ele vai ficar um tempo fora, mas ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar e vai ser bênção, não é? Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe pastor João na viagem que ele fará daqui a pouco mais, Pai. Que o Senhor esteja cuidando dele, cuidando da família e dando graça, meu Deus, para que ele volte em paz. Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você puder anotar algumas coisas que serão ditas aqui, você anote aí, tá bom? Se não quiser, deixa para lá, depois você pega o vídeo, dá uma olhadinha lá, porque certamente Deus falou comigo. Eu tenho certeza que Deus falou comigo. E Ele quer que eu fale para você aquilo que Ele falou comigo. Tá bom? Amém? Segura na cadeira aí, põe o cinto, vamos embora, vamos caminhar. Tá certo? Deus vai falar com você. Eu quero falar sobre o meu diagnóstico. É o meu diagnóstico. É o seu diagnóstico. Não é o diagnóstico do outro. É diagnóstico de cada um de nós. Tá bom? Muito claramente Deus vai falar com você, você vai entender. Nós estamos sendo preparados para entrar no reino eterno. E nós estamos sendo bem preparados. O Senhor tem levantado homens e mulheres capacitados para trazer sempre uma palavra viva para que os irmãos sejam fortalecidos. Amém? Então esse diagnóstico é para mim, é o meu, é eu e Senhor. Sempre que percebemos alguma coisa que está meio fora, por alguns sintomas que nós temos na nossa saúde, uma dor de cabeça, uma fraqueza para o corpo, uma tontura, né? Enfim, qualquer coisa que nós venhamos a sentir, estejamos sentindo, imediatamente nós procuramos a medicina. Alguns têm uma dificuldade para procurar médico, como é o meu caso. Mas sempre tem alguém para empurrar. Sempre tem alguém da família para dizer assim, você precisa ir ao médico. Já aconteceu isso com você? Quem diz amém para isso? Não é? E alguns assim pegam a gente até meio que à força, no bom sentido. Né? Eu já fui levado para o hospital com muita dor de cabeça. Fui forçado pelas circunstâncias, porque eu não queria. Que é errado, que não é certo. O certo é sempre estar fazendo os exames, né? Sempre estar passando pelo médico, enfim. É sempre assim, sempre deve ser assim. Quando nós temos algum sintoma, nós procuramos os médicos. Como eu disse, algumas pessoas não têm essa maneira de agir, né? Age de maneira errada. Algumas pessoas acham que não tem nada a ver e não procura.
E geralmente os médicos, eles nos enchem de perguntas, não é assim? Para descobrir o diagnóstico, o que está acontecendo conosco. Nos enche de perguntas. As perguntas até que não é tão chata, mas quando ele pede exames para nós é complicado, porque tem um certo exame que faz com que o homem, ele reconheça, quando eu falo homem, é homem ou mulher, que ele reconheça que ele não é nada diante de Deus. Acho que os irmãos sabem do que eu estou falando. Quando ele pega o exame, quando ele pede exame de urina, exame de sangue, né? Quando ele pede alguns exames ali para nós, beleza, mas quando ele fala, tem um exame em especial que quando ele pede, Jesus, você entra para entregar o exame assim de costa, né? Meio assim, querendo que ninguém veja, não é assim? E o oculto, e o secreto, quando você vai tirar aquilo que o médico pediu para você, eu acho que os irmãos sabem exatamente do que eu estou falando. Eu ouvi um homem dizendo que o homem reconhece que ele não é nada mesmo quando ele está às portas e tem que fazer esses exames. Irmão, diz amém para isso? Aí ele percebe, eu não sou nada mesmo, né? Bom, não vou entrar nos detalhes, mas é assim, os médicos geralmente eles nos enchem de perguntas e depois eles pedem exames para nós. E não há como se ter um diagnóstico sem que haja um raio-x. Vai pedir um ultrassom, a pessoa chega lá e vai pedir um ultrassom, enfim, pede lá um raio-x e você vai, e aí você entra na fila do SUS, né? Bom, para chegar no médico aí já demora uns 3 meses mais ou menos para você ser chamado, né? Não é mais ou menos isso? Agora, quando são exames, aí você vai chegar e vai fazer os exames pelo SUS, aí 3 anos, né? Para fazer uma cirurgia, diga-se de passagem, claro que eu posso estar exagerando um pouco, mas não está muito longe disso. Tem gente aqui, tem irmão do nosso meio que está esperando a cirurgia já faz anos, né? E ele sempre vem para mim e fala, irmão, pastor, ora por mim, eu estou orando, mas está difícil. Mas aí após ter feito todos os exames, se volta, né, lá para o médico, porque é marcado um retorno, a pessoa retorna e chegando ali então, passa os exames e o médico abre aquilo e olha daqui, olha dali e tal, e aí ele vem com a receita. E ele receita os remédios necessários para a cura. Alguns pegam aquele remédio, né? E agora com o diagnóstico do médico, o médico marca um retorno. Você vai tomar esses remédios aqui, você vai fazer desse jeito, assim, assim, tal. E ele vai para casa e ele começa a tomar os remédios. E aqueles, a maioria, né? Que não gosta de ir ao médico, quando ele percebe que os medicamentos deu resultado, então ele não volta no médico. Não sei se aconteceu isso com você, mas sumiu o sintoma, não, eu já estou bem, não vou voltar, não vou entrar na fila do SUS para passar mais 3 meses esperando, né? Mora que o retorno é um pouco mais rápido, né? O retorno dura 1 mês, mais ou menos 2 meses, é isso, né? Aí ele não volta, alguns não voltam, alguns voltam porque ele quer cuidar da sua saúde. E diga-se de passagem, irmãos, tem pessoas que não tem absolutamente nada, ele olha assim para si mesmo e fala assim, poxa, eu sou saudável, eu sou forte. E aí, de repente, dá na cabeça dele, porque ele fala, não, eu tenho que cuidar da minha saúde. Ele vai, e ele pensa que está bem, mas em um diagnóstico, após os exames, ele percebe que tem lá um nódulo. Ela percebe que tem um nódulo, e aí complicou. Porque está pensando, não, eu não tenho nada. Então tem gente que pensa que não tem nada, mas tem alguma coisa a ser tratado. Não é isso? Não é assim que acontece? Tem alguma coisa a ser tratado. Tendo o diagnóstico, irmão, nós recebemos a receita, compramos os remédios, fazemos aquilo que é necessário, e depois eu preciso voltar para reavaliação. Como eu disse, alguns não voltam. Com Jesus, irmãos, o mesmo princípio é válido. As Escrituras nos mostram que Jesus, ele é o médico dos médicos. Só que Jesus, ele não está pronto tão somente a cuidar do nosso corpo físico. Muitas pessoas se preocupam com o seu corpo físico, mas ele não se preocupa com aquilo que é mais importante, que é a sua alma. Porque no final, o que vai prevalecer é como você tem vivido na presença do Senhor. Então nós estamos hoje, nessa manhã, numa manhã de avaliação. É uma manhã de ceia, é a ceia do Senhor. Nós temos o hábito aqui de fazer a nossa ceia mês após mês. Tem igreja que faz de semana a semana, tem igreja que é 15 dias, tem igreja que demora 1 ano.
né? Tem igreja que até todo dia se reúne em casas e celebra a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é para a nossa avaliação. É o médico nos chamando, dizendo aqui, vem cá, vamos fazer uma avaliação aí. Agora, a avaliação não é com outro. A avaliação é comigo mesmo. É eu e Jesus. Você está com Jesus agora. É Jesus querendo que você faça uma avaliação e diga para Ele qual é o seu diagnóstico. Mas como assim, pastor? Porque os médicos eles vêm e fazem perguntas. Mas as perguntas do Senhor Jesus, elas vêm pela sua palavra. É a palavra do Senhor que traz para nós listagens a respeito daquilo que nós precisamos melhorar ou não. Tem sintoma, tem algum sintoma aí que está atrapalhando a sua vida espiritual? Tem sim, pastor. Então, o Senhor, Ele falou muito claro comigo nesta semana, a respeito do 11:28 da primeira carta aos Coríntios. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Claro que essa passagem de Coríntios, ela está dentro de uma celebração também, né? Os coríntios, eles tinham o costume de comer juntos. Eles tomavam suas refeições, inclusive não só os coríntios, mas a igreja primitiva, eles tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração. Entre eles havia uma alma, um pensamento, né? Eles eram um só no Senhor. E tanto é que eles comiam juntos, que a palavra diz que enquanto comiam, tomou do pão e tomou do cálice. Eles comiam juntos. Com Jesus acontecia isso e com a igreja primitiva. Depois foi passando o tempo, isso foi mudando. Nós temos tido até o hábito, né, de almoçar juntos, enfim, comermos juntos. Nós temos feito isso. Aí nesse tempo, para isso, o Senhor vai falar por intermédio da boca de Paulo. Examine-se, pois, 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diga assim, é comigo o negócio, fala aí. É comigo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois vai embora? Não, diz assim, e assim, coma do pão e beba do cálice. Aqui nos é apresentado, amados irmãos, um diagnóstico. Deus está querendo um diagnóstico, Ele está perguntando para nós. Ele está perguntando para você, escuta, após o exame que você está fazendo, que não é o pastor, esse pastor chato que às vezes pega no pé, não é o pastor, mas o Senhor perguntando, o Senhor fala para você, como é que está a sua situação? Como é que está a sua condição? Qual é o diagnóstico que você pode me apresentar? Essa avaliação, ela na verdade, amados irmãos, ela não é para condenação. Porque se fosse assim, o Senhor diria, examine-se, pois, o homem a si mesmo e caia fora. Vá embora, porque você não serve, porque você não presta para a minha obra. Mas não, ele diz, avalie-se, pois, o homem a si mesmo e após isso, coma do pão e beba do cálice. E é exatamente aqui que está sendo apresentado para nós o remédio que pode curar a nossa alma. Aqui é uma abertura de porta que o Senhor está dando para você e para mim. Quem está entendendo? É uma abertura que Ele está dando. Agora, essa avaliação, irmãos, ela não é para condenação. Muitas pessoas não gostam de fazer avaliação. Quanto mais alguém chegar e falar, você precisa fazer uma avaliação. Porque todos os dias Deus quer essa avaliação. Que é uma prova disso. A Bíblia nos diz que aqueles que de madrugada buscam o Senhor, encontrarão. Sabe por que de madrugada? Porque foi lido aqui, foi falado. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã, por ser grande a sua fidelidade. Esta madrugada, as misericórdias do Senhor foram renovadas a seu favor. Você pode fazer um exame, e após esse exame, você ter aí o seu diagnóstico e dizer, Jesus, eu estou errando aqui, eu estou errando ali, e eu peço que a misericórdia do Senhor me sustente nessa manhã, para que eu possa comer do pão e beber do cálice, sem que haja condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Agora observe bem o verso 2 do capítulo 8 de Romanos. 8:1 diz: não há condenação. Olha o versículo 2. Por que não há condenação? Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou repetir de novo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso sabe o que quer dizer, irmãos? Que desde quando o Espírito Santo entrou em nós, e se cumpriu a palavra do profeta Ezequiel lá no capítulo 36, que tiraria-se o coração de pedra e seria dado um coração de carne pronto a ouvir e a obedecer os seus mandamentos, desde ali então o Espírito de vida entrou dentro de nós. Agora, quando o Espírito de Deus entra em nós, irmãos, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Quando nós erramos, porque também fica bem claro no Evangelho, se não me falha no capítulo 14 de João, fica muito claro que o Espírito Santo, quando os discípulos ficam atordoados, porque Jesus havia predito que subiria, que iria embora, os discípulos perguntam, por intermédio de um deles, aonde é o caminho, mostra-nos o caminho. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele fala isso. Dentro desse contexto ele fala: e eu vou enviar, mas fiquem tranquilos, porque eu vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai convencer vocês acerca do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo, na avaliação que nós fazemos, ele vem e ilumina o nosso entendimento e diz: você precisa se consertar nesse aspecto. O Espírito Santo entrou na nossa vida. Nós não fomos transformados por nós mesmos, irmãos. Eu não tive a minha vida mudada com 19 anos, porque eu fiz alguma coisa. A nossa salvação é inteiramente pela graça. E o diabo é tão astuto que ele sopra no entendimento dos homens, que quando alguém aperta o outro, ele está querendo que o outro viva pelas obras, e não é obras. Nós não somos salvos pelas obras. Eu repito novamente aqui: nós somos salvos pela graça bendita do Senhor Jesus, que derramou sangue na cruz por nós, mas ele colocou em nós o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Eu tenho o Espírito Santo. Então eu passo o dia, no final do dia eu faço uma avaliação, porque a avaliação, bom que seja, todos os dias. Nós não podemos deixar juntar os erros, as falhas, para chegar na ceia, confessarmos os nossos pecados, mas os nossos pecados devem ser confessados todos os dias. Pecou, confessa 70 vezes 7 por dia. Você pode se achegar a Deus e pedir perdão. Agora, nunca se ensoberbecer ao ponto de dizer: eu não preciso me achegar a Deus, porque quem faz isso é fariseu, é religioso, é hipócrita, porque todos nós falhamos e nós precisamos da correção, e a correção vem pelo Espírito Santo. Ele vem só para o nosso entendimento. Por mais que alguém venha falar assim: não, você não precisa, o Espírito Santo diz assim: precisa sim. Os irmãos estão comigo ainda? É por isso que nos mostra, irmão, que nós não podemos. A palavra nos mostra que nós não podemos desmaiar diante de Deus. Tem gente que gosta tanto de si. Até eu disse há uns dias atrás que a maior idolatria hoje, e nós lidamos com idolatria, não é, João Carlos? Nós lidamos com idolatria lá atrás. A gente fazia até uns absurdos, até cachorro de louça a gente quebrava, era complicado o negócio. Quando passava o grupo da CCT, passava o grupo assim, fala, lá vem um bando de quebra-santo, era assim. O negócio não era imagem. Um dia eu quebrei um cachorro, e de dentro do cachorro saiu umas latinhas de cerveja. Você fez a latinha vazia de cerveja? Que foi montado lá dentro para fazer a figurinha do bichinho, para eles modelar aquilo, né? Então usaram umas latinhas de cerveja. Mas o que isso aqui está fazendo? E tudo era motivo de repreendo, sai Satanás, aquela coisa, né? Mas na verdade eu vos digo, a maior idolatria, irmãos, é a idolatria do ego. Porque ninguém pode chamar minha atenção. Quem é esse homem para chamar minha atenção? Esse homem é o homem de Nazaré,
é Jesus que derramou sangue na cruz do Calvário, para que todos os dias Ele pudesse falar com você, e Ele usa um meio. Qual é o meio? É o Espírito Santo que te convence a respeito daquilo que você precisa ser convencido. Então a palavra de Deus fala: não desmaie. Não desmaie quando por Ele você é reprovado. Não, não, não. É um processo de cura. É um processo de livramento, de libertação. É Deus amando você. É Deus trabalhando como Pai. Porque Ele mesmo diz na sua palavra qual é o Pai que vendo o filho errado não disciplina. E se Ele disciplina porque Ele é Pai. Então na avaliação que nós fazemos, irmãos, é para sermos corrigidos. E para nos rendermos diante dEle. Para dizer: Jesus, o Senhor pagou o preço por mim na cruz. Jesus, eu te amo, Senhor. Senhor, eu te amo, muito obrigado pelo seu perdão. 12:6, Hebreus diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita o filho a quem recebe, para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, presta atenção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Está apertado assim, do cinto está apertado, meu irmão? Entrega na mão de Jesus. Fala: Jesus, está difícil demais, está complicado demais, porque eu sou falho. Mas o diagnóstico, irmão, não é para que nós nos apartemos de Deus, não. É para chegarmos mais perto dEle. É para dizer para Ele: Jesus, me perdoe. O Senhor não merece isso. O Senhor merece filho obediente, filho que siga a sua palavra. Eu estou aqui em nome de Jesus, irmãos. Eu tenho plena convicção de que Deus falou comigo. Ele tem falado pela sua bondade, pela sua misericórdia. 1 João 1,7, irmãos, diz assim, olha, 1 João 1,7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantas pessoas que dizem assim: eu não vou mais na igreja. Eu não vou na igreja, mas eu sou problema lá na igreja. Mas tem problema em casa também, não abandona a casa, fica na casa. É marido com a esposa com o marido. Tem dia que está tudo bem, mas tem dia que está um rosnando para o outro, mas não vai embora. E não é para ir embora mesmo. Dá uma rosnada, né? Dá uma rosnada, você sabe. Não adianta querer disfarçar, não, os maridos, a cabeça, as mulheres e tal. Não, gente, dá aquela rosnada, mas rosnar faz parte. Não mordendo, não indo para cima, né? não matando o outro, tá, vamos lá, vamos caminhar. Gente, nós somos seres humanos, nós somos dependentes da graça, bondade e misericórdia de Deus. Como nós somos introduzidos dentro de uma família, lá nós somos tratados e cuidados também dentro da igreja do Senhor. Não é questão de abandonar, vou sair da igreja, não vou mais na igreja, ficar só na minha casa, não. É estar junto com os irmãos, para ajudá-los e para também ser ajudado. Eu estou aqui para ajudar vocês e também para ser ajudado. Nós precisamos uns dos outros. Se andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, que é o remédio. Lembra que eu falei? É o remédio. O sangue de Jesus, irmãos, o corpo do Cristo é o remédio para nós, para termos saúde espiritual. Hoje é manhã de avaliação. Mas nessa manhã de avaliação, nós examinamos a nós mesmos, comemos o pão, bebemos do cálice. Opa, eu saio cheio da seiva do Senhor. Eu saio daqui pronto para chutar tudo. Não preciso chutar o cachorro, né? Um cachorro de louça, né? Não, mas chutar o meu próprio ego de repente. De repente o meu narizinho está empinado, estou achando que sou alguma coisa. Mas nós não somos nada diante desse Deus grandioso, maravilhoso, poderoso. Que às vezes, por conta de acharmos que somos grandes demais, somos prensados, né, na prensa do Senhor. E aí, gente, é só gemido. E ai. Nossa salvação, amados irmãos, é totalmente pela graça. Porém, no caminho da graça existe algo chamado arrependimento, que nos dá segurança que estamos salvos. Quando falamos a respeito disso, algumas pessoas se revoltam, como se estivéssemos pregando a salvação pelas obras. Não, amados irmãos, não é isso. Não é isso. O que nós pregamos é que precisa existir em nós a evidência de que Cristo Jesus está em nós. Nós estamos nessa terra para que as pessoas olhem para nós
e a nossa vida reflita para eles quem foi Jesus aqui nessa terra. Fica muito claro para mim. Gente, que lindo. Jesus falando comigo na madrugada. Olha, sabe aquele fruto do penoso trabalho? Sabe aquele fruto lá do penoso trabalho de Isaías 53, versículo 11? Que ele, o justo, verá o fruto do penoso trabalho e ficará satisfeito. Sabe o que é esse fruto? É o fruto do Espírito, ou seja, é o caráter de Cristo. É as pessoas olhando para nós dizendo assim: esse cara não é daqui. Essa mulher não é desse mundo. Não acredito que tenha gente que esteja agindo desse jeito. É Jesus, irmãos. É em nós a esperança da glória. É aquilo que o pastor Flávio sempre fala. Jesus em nós, a esperança da glória. Muitos verão a glória de Deus por intermédio da sua vida, por intermédio da minha vida. E caminhando dentro das Escrituras, nós vamos entendendo isso. Quando falamos a respeito, alguns se revoltam porque acham que é por obra. Não, ele está ensinando que é pela obra. Gente, se fosse pelas obras, tinha lascado. Tinha acabado. Até porque, gente, não é o que nós fazemos que denota aquilo que nós somos. Nós podemos fazer muita coisa dentro da casa de Deus. E aí, de repente, tem alguma coisa que está enroscada na nossa vida e o Senhor nos chama para reflexão. Segura aí, porque vai dar uma apertadinha. Está apertado aí? Quem está sentindo, está apertando o cerco aí, está apertando o cinto aí? Não levanta a mão, ninguém levanta a mão, né? Mas é isso, gente. O Senhor, Ele nos chama como filhos. Ele fala assim: vem cá, eu tenho que tratar com você. Eu tenho que chamar você mais para perto. Eu gostaria de trazer uma outra mensagem sempre. A Bíblia diz que aquele que exorta, faça com dedicação. Não é fácil, gente, mas é palavra de Deus. Que a palavra de Deus é que nos vai dar a garantia da eternidade para sempre com Jesus. Amém? Então é a evidência, a realidade não é essa, mas é mostrar a evidência daquilo que o Espírito Santo, Ele está fazendo em nossa vida. Porque tudo é dele, para ele, irmãos. E a abertura do nosso coração quanto ao arrependimento tem que se fazer necessário, é necessário. Peraí, eu errei, eu falhei. Não, mas todos erram mesmo, todos falham mesmo. Mas e daí? Renda-se aos pés de Jesus. Fala para Jesus: Jesus, está difícil aqui. Romanos 8, 29, complementa aquilo que Isaías 53, 11 diz. 8, 29. Porque nós, irmãos, diz assim, 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho. É conforme a imagem do Filho. Aquele que chamou, Ele os predestinou para serem conforme a imagem do Filho Jesus. É igual o Filho, é o xerox do Filho. A fim de que Ele, olha só, gente, a fim de que Ele, Jesus, seja o primeiro no meio de muitos irmãos. Nós estamos numa fila e nós representamos esses filhos. Porque nós temos o diagnóstico e nós sabemos que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho. Para que Ele, Jesus, seja o primeiro no meio de muitos irmãos. Eu não sei em que lugar você está. Se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, se é o milésimo. Eu não sei. Mas nessa lista você tem que estar lá no final. Porque isso vai fazer a diferença. Veja isso. Nosso diagnóstico sai dessa avaliação pela palavra do médico dos médicos. E aí, gente, vem duas listas. Que glória, é muito bom. Desce assim gostoso para falar, mas para viver é tão complicado. Mas o Senhor está do nosso lado. Ele é o nosso pastor que nada nos deixará faltar. Ele não vai deixar faltar instrução e Ele não vai deixar faltar a força, porque a força, a unção, o poder, a graça sempre virá da parte dEle. Porque nós somos salvos pela graça. Porém a evidência de que Ele está em nós virá por aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas. Olha só Gálatas 5:19. Vamos dar uma olhadinha? Pega na sua Bíblia ou acompanha aqui. Hoje está meio parado aqui, mas a irmãzinha vai colocar lá. Está lá? Ótimo, beleza.
Gálatas 5:19. Agora nós vamos ver o nosso diagnóstico. O que é que se passa conosco? Tem uma lista aqui, uma listagem aqui. Olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, pecados ligados à sexualidade. Aí vem a idolatria do ego. Vem feitiçarias, toda rebelião é como pecado de... O quê? Toda rebelião é pecado de... Feitiçarias. Inimizades. Esse eu vou com a cara, mas aquele lá eu não quero nem ver. O irmãozinho está vindo lá, eu estou indo cá. O irmão vem naquela calçada, eu estou na mesma calçada, eu atravesso para o outro lado. Se der jeito, eu desvio e vou para outra rua. Inimizade. Opa! Acendeu a luz ou não? Inimizade. Olha só. Inimizade. Orfias. Inimizades, orfias. Ciúmes. Jesus amado, misericórdia de nós. Ciúmes. Tem jeito de ouvir aí um fala Deus aí, gente? Ou Deus está falando? Deus está falando com os irmãos? Deus falou comigo, me mandou trazer essa mensagem. Falei, Senhor, mas de novo, Jesus, me ajuda aqui, porque é complicado toda vez. E depois haja chibata, né, gente? Misericórdia, né? Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes. Jesus. Iras. Cara vive irado. Qualquer coisa já quer partir para a briga. E depois, eu amo a Deus, Deus é bom, todo tempo Deus é bom, Deus conhece. Se alguém dá uma fechada no trânsito, já quer sair na pancada. Quantos e quantos, gente, que estão vivendo essa situação, abarrotando as igrejas e não entendendo que nós estamos aqui para refletir a imagem do Cristo, para que Ele seja o primeiro no meio de muitos irmãos. Iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. Jesus, isso pega muita gente. Aquele miserável comprou um carro bonito. Aquele miserável, e pior que ele nem é de Deus. Eu sou de Deus. E a coisa está complicada, esse carro velho aqui. Inveja. Gente, existe isso no meio do povo de Deus? Claro que existe. Como é que pode aquele ter um trabalho daquele jeito? Nem preparação ele tem, nem estudou tanto para aquilo, mas olha aquele miserável. E aí começa a ficar com raiva do marido, da esposa, dos filhos. Só falta quando chegar as criancinhas perto e falar assim, sai Satanás, sai filho do diabo aqui. Como é que pode? Como é que pode? Eu trabalho tanto, eu me dedico tanto, eu me esforço tanto, eu não consigo comprar uma bicicleta. Olha só que coisa de doido isso. Eu penso, vou a pé ou vou andando? Não, vou caminhando. E o outro, gente, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome de Jesus, porque Ele abençoa os meus irmãos. Inveja, bebedice. Pastor, eu não tenho problema com bebedice, mas aí vem a glutonaria. Glutonaria, gente, está na lista da obra da carne. Porque crente, ele não bebe, pelo menos não é beber, né? Ele não bebe. Preciso complementar o resto aqui? Que Paulo está falando? Hein? Come ou não come? Vamos fazer um café da manhã na igreja antes do culto. Antes do culto nós vamos fazer uma mesa farta. Gente, duvido. Se isso aqui não estaria abarrotado de gente. Estourando gente saindo para fora. Crente gosta, e não é errado gostar de comer, mas a glutonaria, o desejo desenfreado por comida, gente, é errado. Aí, presta bem atenção como é definida essa passagem. Gente, e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem é que vai falar essa verdade para a igreja? Não tem outro, vai eu mesmo? O pastor, a liderança da igreja.
que vai apresentar, gente, a alternativa que nós temos, porque nós temos a lei do Espírito da vida que habita em nós, e que não permite que nós entremos por um caminho de maldição, e sejamos rejeitados por Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para se tornar imagem e semelhança do Cristo, para que Ele seja o primeiro no meio de uma multidão de gente. O filho, ele é corrigido. Essa é a evidência, irmãos, que algo está dando errado em nossa vida. Nós precisamos, quando percebemos, precisamos ter um tratamento com o nosso médico, médico dos médicos. Aí ele nos chama nessa manhã e fala assim: não vá embora sem tomar a sua ceia. Tome a sua ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e após isso, então, coma do pão, beba do cálice. Qual é o remédio? O remédio é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. É a carne de Jesus, irmãos, que foi oferecido na cruz. Agora vem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, gente. Antes de falar do fruto do Espírito, dá licença um pouquinho, que pode. Como tem a lista das obras da carne, também tem o fruto do Espírito. Só que antes disso, olha só o que Jesus diz, irmãos, capítulo 15, João 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Essa manhã é uma manhã de limpeza. Ele está limpando. Ele não está condenando. Ninguém se sinta diminuído. Oh, a palavra foi dura demais. Não, gente. Dura é chegar no final pensando que é uma coisa e acontece outra. Não, não. Ele limpa. Olha o que diz. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Tem que haver a permanência. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga assim, muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será, olha novamente, o veredito. Quem não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. O ramo aqui, gente, é ramo de videira. O ramo de videira não produz jaca, não produz melancia. O fruto da videira produz uvas. É a produção que o Senhor quer. No final de tudo, Ele quer a produção do fruto. Videira produz uvas. Sabe por quê? Que o ramo da videira faz parte da videira, é videira também. O ramo da videira é videira. Não é isso? Quem é videira aqui? Levanta a mão, glória a Deus, sou videira. Glória a Deus. Jesus deixa bem claro que quem nele permanece produz bom fruto. E esse fruto que Ele deseja encontrar em nós, irmãos, é para que Ele seja, como eu já disse, o primeiro no meio de muitos irmãos. E esse fruto é o fruto do penoso trabalho de Jesus na cruz, para que Jesus no final fique satisfeito. Opa, está entrando aqui para o meu reino alguém que é semelhante a mim. Agora, presta atenção no fruto do Espírito. Estou caminhando para o final. O fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Sabe por quê? Porque pelo amor conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amor. O fruto do Espírito é amor. É alegria. Ele foi ungido com óleo da alegria. Agora Ele está em nós. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, vai vir uma alegria lá que você não vai entender. Olha só o que diz mais. É a paz. É a paz, irmãos. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ele é o Senhor da paz. Longanimidade, paciência, benignidade, o modo do trato com as pessoas. Bondade, além da benignidade, que faz coisas pelo próximo. Mansidão, olha gente, quem não conhece a palavra, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
e achareis descanso para as vossas almas. Ele é manso, ele está em nós, então a mansidão, ela tem que predominar na nossa vida. Amém? Não, eu sou desse jeito mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí viva e canta o cântico da Gabriela, sempre Gabriela. Não, gente, nós temos Jesus conosco. Existe um jeito, existe uma maneira de nós termos isso contornado na nossa vida. Agora, preste atenção, que o resultado daquele que anda na obra da carne é o quê? Vai ser cortado, lançado fora, vai ser jogado fora. A videira não produz fruto, vai ser lançado fora. Mas olha só, irmãos, o que diz aqui a respeito do fruto. Contra essas coisas, não há lei. Por quê? Porque a lei do Espírito e vida nos libertou um dia e tem guiado os nossos passos. Hoje nós estamos sendo bem preparados pelo Espírito de Deus para um dia o Senhor dizer para nós aquilo que sempre eu digo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se Deus falou com você, meu irmão, falou com você, minha irmã, eu creio que falou, eu quero dizer que o resultado será esse. Quanto o fruto a obra da carne vai ser complicado, mas nós não estamos vivendo na carne para que sejamos sujeitos a praticarmos aquilo que desagrada a Deus. Quanto ao fruto, ele declara que ele vai ver o fruto pelo nosso trabalho. E eu com certeza digo, você está incluídos no meio desses que vai apresentar para Jesus o fruto do penoso trabalho. Até porque, Jesus não merece outra coisa. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. Então faça a sua avaliação, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice, receba a cura, saia curado. Errou, se renda diante de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. E siga em frente. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu e eu agradeço a Deus pela graça.